Imagine por um momento, neste exato instante, dentro do seu crânio, aproximadamente 86 bilhões de neurônios estão dançando em uma sinfonia elétrica impossível. Cada pensamento que você forma, cada palavra que você compreende, cada emoção que você sente, é o resultado de uma orquestra neural tão complexa que desafia a nossa própria capacidade de compreensão. Você está usando a sua mente para entender a sua mente. Mas quando exatamente isso começou? Em que momento da nossa jornada evolutiva deixamos de ser apenas mais um animal reagindo por instinto e nos tornamos seres capazes de contemplar o infinito, de questionar a nossa própria existência e de criar arte, matemática e filosofia? Como é possível que matéria inconsciente, neurônios, sinapses, impulsos elétricos, tenha dado origem a algo tão extraordinário quanto a consciência humana? Aqui reside um dos maiores mistérios do universo, o nascimento da mente humana. Em apenas alguns milhões de anos, o nosso cérebro triplicou de tamanho e desenvolveu capacidades que nos permitiram não apenas sobreviver, mas transcender a nossa própria natureza biológica. Somos a única espécie conhecida capaz de raciocínio lógico abstrato, de planejamento futuro complexo e de criar símbolos e significados que existem apenas em nossas mentes coletivas. Compreender este mistério não é apenas satisfazer a nossa curiosidade científica, é descobrir o que realmente significa ser humano, é entender como nos tornamos o universo contemplando a si mesmo. Vamos embarcar juntos nessa jornada fascinante pelos corredores do tempo e da consciência, desvendando os segredos mais profundos da mente humana. Se você gostar do vídeo, deixe um like para nos ajudar. E se você gosta de conteúdos como esse, considere se inscrever no canal. Capítulo 1. O paradoxo da consciência. No coração de nossa existência reside um paradoxo que desafia toda a lógica. Como é possível que matéria inanimada, desprovida de qualquer centelha de consciência, tenha dado origem ao fenômeno mais extraordinário do universo conhecido, a mente humana? Cada neurônio em seu cérebro é essencialmente uma célula como qualquer outra, seguindo as mesmas leis químicas e físicas que governam uma pedra ou uma gota de chuva. No entanto, quando bilhões desses neurônios se conectam de maneiras específicas, algo extraordinário acontece. Emerge a capacidade de pensar, sentir, sonhar e questionar. Este é o chamado problema difícil da consciência. Podemos explicar como o cérebro processa informações, como forma memórias, como controla movimentos, mas não conseguimos explicar por que existe uma experiência subjetiva, porque há algo que é como ser você. É como se o universo tivesse desenvolvido a capacidade de se observar através dos nossos olhos, de se questionar através de nossos pensamentos. Somos literalmente poeira estelar que ganhou consciência de sua própria origem cósmica. A neurociência moderna nos mostra que não existe um centro de comando único no nosso cérebro onde a consciência reside. Ao invés disso, ela emerge da interação complexa entre diferentes redes neurais, como uma sinfonia que surge da harmonia entre instrumentos individuais. É um fenômeno emergente, algo que é maior que a soma de suas partes. Assim como a umidade emerge da interação entre moléculas de água, mas não existe em uma molécula individual, a consciência emerge da complexidade neural, mas não pode ser encontrada em um neurônio específico. Mas quando exatamente essa emergência começou a acontecer em nossa linguagem evolutiva? E como passamos de reflexos automáticos simples para a capacidade de contemplar questões como quem sou eu e qual o sentido da vida? Capítulo 2. A evolução extraordinária do cérebro. Há aproximadamente 7 milhões de anos atrás, quando os nossos ancestrais desceram das árvores nas savanas africanas, os seus cérebros não eram muito diferentes dos primatas.
O Sahelanthropus tchadensis possuía um cérebro de apenas 350 ml, menor do que uma lata de refrigerante. Mas então, algo extraordinário aconteceu. Em um piscar de olhos evolutivo, o nosso cérebro começou a crescer em uma velocidade sem precedentes na história da vida na Terra. Em apenas 3 milhões de anos, saltamos de 400 ml nos australopithecus para os impressionantes 1.400 ml do Homo sapiens moderno. Para compreender a magnitude dessa transformação, imagine o seguinte: o seu smartphone atual tem o poder de processamento de todos os computadores da NASA dos anos 1960 combinados. Agora, imagine que isso tenha acontecido em apenas alguns anos, não décadas. O crescimento do cérebro humano foi tão rápido que os paleontólogos o chamam de explosão cerebral. Mas não foi apenas o tamanho que mudou. Foi a organização interna que se tornou verdadeiramente revolucionária. O córtex pré-frontal, a nossa torre de controle executiva, expandiu-se dramaticamente, ocupando cerca de 30% do cérebro humano, comparado a apenas 17% nos chimpanzés. Esta região frontal do cérebro se tornou o berço de nossas capacidades mais humanas: planejamento futuro, controle de impulsos, pensamento abstrato, autoconsciência e julgamento moral. É aqui que reside a nossa capacidade de imaginar cenários que nunca existiram, de criar ferramentas para problemas que ainda não enfrentamos, de sentir empatia por pessoas que nem conhecemos. O córtex pré-frontal nos permite viajar mentalmente no tempo, visitando memórias do passado e construindo visões do futuro com uma precisão que nenhuma outra espécie consegue alcançar. Mas o que causou essa explosão cerebral? Teorias fascinantes emergem da ciência. A hipótese da cozinha sugere que o controle do fogo e o cozimento de alimentos liberaram energia suficiente para sustentar cérebros maiores. A teoria do cérebro social propõe que viver em grupos complexos exigiu maior capacidade cognitiva para enfrentar relacionamentos intricados. E a hipótese da corrida armamentista cognitiva sugere que a competição entre grupos humanos favoreceu cérebros mais inteligentes. Mas como exatamente essas mudanças físicas se traduziram em capacidades mentais revolucionárias? A resposta está nos marcos cognitivos que definiram a nossa humanidade. Capítulo 3: Os marcos cognitivos da humanidade. Imagine o momento exato em que um de nossos ancestrais olhou para outro membro de seu grupo e, pela primeira vez na história da vida na Terra, pensou: o que será que ele está pensando? Este momento marca o início da teoria da mente, a capacidade revolucionária de compreender que outros seres têm pensamentos, desejos e crenças diferentes dos nossos. Esta habilidade, que desenvolvemos completamente por volta dos 4 anos de idade, foi um divisor de água cognitivo que separou definitivamente a nossa espécie de todas as outras. A teoria da mente abriu as portas para as capacidades extraordinárias: cooperação complexa, engano intencional, ensino deliberado e, mais importante, a capacidade de construir culturas sofisticadas. Quando você consegue entender que outra pessoa pode saber algo que você não sabe, você pode aprender com ela. Quando você compreende que alguém pode ter uma crença falsa, você pode corrigi-la ou, alternativamente, manipulá-la. Esta capacidade cognitiva transformou pequenos grupos de hominídeos em sociedades complexas, capazes de acumular conhecimento através das gerações. Há aproximadamente 70 mil anos atrás, outro marco revolucionário aconteceu: o desenvolvimento da linguagem simbólica complexa. Não apenas grunhidos e gestos para comunicar necessidades imediatas, mas a capacidade de utilizar sons arbitrários para representar conceitos abstratos, eventos passados e possibilidades futuras. A linguagem nos permitiu compartilhar não apenas informações sobre o mundo físico, mas também criar mundos imaginários,
histórias, mitos, crenças e valores que existem apenas na mente coletiva humana. Pela primeira vez na história, uma espécie podia transmitir não apenas genes, mas também ideias, criando uma segunda forma de evolução, a evolução cultural. O uso de ferramentas também evoluiu de simples extensões do corpo para soluções criativas de problemas futuros. Enquanto outros animais usam galhos para extrair cupins ou pedras para quebrar nozes, apenas os seres humanos criam ferramentas para fazer outras ferramentas, planejam o seu uso para situações hipotéticas e transmitem técnicas complexas através de gerações. As primeiras evidências da arte rupestre, ornamentos corporais e rituais funerários, datando de 40.000 a 100.000 anos atrás, revelam mentes capazes de pensamento simbólico, transcendência temporal e contemplação da mortalidade. Mas como essas capacidades cognitivas se organizaram para criar algo ainda mais extraordinário? O puro pensamento abstrato. Capítulo 4. O nascimento do pensamento abstrato. Em algum momento da nossa jornada evolutiva, algo verdadeiramente mágico aconteceu. Desenvolvemos a capacidade de pensar sobre o próprio pensamento. Esta metacognição, a habilidade de refletir sobre os nossos próprios processos mentais, nos permitiu transcender completamente o mundo físico e criar realidades puramente conceituais. Nasceu assim a lógica, a capacidade extraordinária de seguir regras de inferência independentemente do conteúdo específico, de compreender que, se A implica B e A é verdadeiro, então B deve ser verdadeiro, mesmo quando A e B são conceitos completamente abstratos. A matemática emergiu como a linguagem mais pura do pensamento abstrato. Começando com a simples contagem de objetos, os nossos ancestrais descobriram padrões universais que transcendiam qualquer realidade física específica. O conceito de 3 não existe em lugar nenhum do universo físico. Você pode até ver 3 pedras, 3 árvores, 3 estrelas, mas nunca verá o 3 em si. No entanto, a nossa mente consegue extrair essa abstração e manipulá-la de formas que nos permitem compreender desde a geometria dos cristais até a curvatura do espaço-tempo. A matemática se tornou a nossa ferramenta para decifrar os códigos secretos do universo. A filosofia nasceu quando dirigimos essa capacidade de abstração para questões fundamentais sobre existência, moralidade e significado. Pela primeira vez na história cósmica, uma parte do universo começou a questionar pressupostos básicos sobre a realidade, investigar a natureza da verdade e a contemplar o que deveria ser além do que simplesmente é. Desenvolvemos sistemas éticos complexos, teorias sobre justiça, conceitos sobre o bem e o mal que vão muito além de simples instintos de sobrevivência. Somos a única espécie conhecida capaz de agir contra os nossos próprios interesses imediatos em nome de princípios abstratos. A ciência emergiu como a síntese suprema de todas essas capacidades, a habilidade de formar hipóteses sobre o mundo, testá-las sistematicamente contra a realidade e refinar o nosso entendimento através de ciclos iterativos de observação e teoria. Desenvolvemos o método científico, uma forma de pensamento que nos permite transcender as nossas próprias limitações perceptuais e cognitivas individuais para construir conhecimento objetivo sobre o universo. Através da ciência, conseguimos ver desde partículas subatômicas até galáxias distantes, compreender processos que duram bilionésimos de segundo ou bilhões de anos. A jornada extraordinária do nascimento da mente humana nos revela uma verdade inspiradora. Somos simultaneamente o produto de bilhões de anos de evolução cósmica e o fenômeno mais complexo que conhecemos no universo. Nossa capacidade de raciocínio, que emergiu em apenas alguns milhões de anos, representa um salto qualitativo tão dramático na história da vida que ainda lutamos para compreender completamente as suas implicações. Somos aquela parte do universo que desenvolveu a capacidade de se questionar, se maravilhar consigo mesmo
e buscar significado em sua própria existência. Hoje, enquanto a nossa mente primitiva ainda carrega os ecos de nossos ancestrais, os nossos vieses cognitivos, as nossas reações emocionais instintivas, nossa tendência a formar grupos e competir por recursos, também possuímos essa capacidade extraordinária de transcender a nossa própria natureza através do pensamento racional e da contemplação filosófica. Estamos no limiar de uma nova era cognitiva, onde a inteligência artificial pode amplificar as nossas capacidades mentais de formas que os nossos ancestrais jamais poderiam imaginar. A pergunta que nos resta é profunda. Se conseguimos desenvolver consciência e raciocínio em tão pouco tempo evolutivo, o que poderemos fazer nos próximos milhões de anos? Talvez sejamos apenas o primeiro capítulo de uma história muito maior sobre a consciência no cosmos. Se você se sentiu tocado por essa jornada pelos mistérios da mente humana, deixe um like e considere se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. E compartilhe nos comentários qual aspecto do nascimento da mente humana mais te impressiona. Juntos, continuaremos desvendando os mistérios mais extraordinários que nos cercam, sempre lembrando que cada pergunta que fazemos é uma celebração dessa capacidade única que nos torna verdadeiramente humanos.